Vitor, eu acompanho a sua página História Islâmica com bastante atenção e aprendo bastante. E muitos dos meus colegas docentes também. Observe que frequentemente você critica a forma como a história e as culturas islâmicas são apresentadas na educação escolar brasileira. Então, quais são as suas maiores críticas? Quais caminhos você sugere para professoras e professores da educação básica no Brasil? Bem, primeiro ponto, criar o que eu vejo, assim, como minha própria experiência, primeiro como estudante, e depois observando os rumos que a educação tomou no Brasil, com relação a apresentar temas islâmicos, etc., é que as pessoas, elas não têm propriedade para falar o que elas falam, ou para passar o que elas passam em sala de aula. E isso vem do quê? Isso vem de uma formação acadêmica que não é, digamos assim, bem construída. Ela não é uma formação acadêmica, e quando eu falo isso, eu não digo de apresentar o mundo islâmico como um olhar positivo. Não tem nada a ver com isso, com uma forma proselitista. Mas de apresentar as coisas de uma forma, digamos, natural. Da mesma forma que você apresenta diversas outras culturas de diversos outros povos. Então, o que a gente nota, por exemplo? Quando a gente vai falar sobre... Tá, um tema aí muito bom. Península Ibérica. A gente fala, os mouros invadiram Portugal e Espanha e passaram lá 700 anos. Primeiro, não haviam mouros. Segundo, Portugal e Espanha não existia. Terceiro, você não chama, digamos assim, intervenção militar convidada de invasão. E diversos outros pontos que criam, digamos assim, um exotismo, né? Ou como o Edward Said bem comentava, um orientalismo quando a gente vai abordar temas islâmicos. E isso cria uma estranheza nas pessoas de achar que tudo que é islâmico, tudo que é do Oriente Médio, tudo que é muçulmano, tudo que é ligado ao Islã, é uma coisa que necessariamente é estrangeira, é uma coisa que necessariamente não faz parte do nosso legado, é uma coisa que necessariamente não faz parte de quem nós somos como brasileiros. Então, o que é necessário? Mostrar, digamos, uma consciência civilizacional de que nós somos herdeiros tanto de reinos ultramarinos, como Portugal, como nós somos herdeiros de califados, como nós somos herdeiros dos judeus, enfim, ibéricos que construíram Nova York, como nós somos herdeiros de toda uma carga de civilizações, de toda uma carga enfim, de heranças que faz com que nós sejamos o que nós somos. E assim, um dos grandes desafios que a educação brasileira vai ter que enfrentar a partir de agora é o advento da internet, e o discurso que predomina na internet é um discurso cruzadista. E quando eu falo cruzadista, eu falo o seguinte, olha, nosso último, né, chanceler, nosso último ministro das Relações Exteriores, né, o Ernesto Araújo, ele tinha uma visão do mundo islâmico com uma visão, digamos assim, milenarista, de que a gente estava vivendo até hoje um choque de civilizações e que o Islã estava dominando o mundo e que o Ocidente precisava fazer alguma coisa em pleno século XXI para fazer isso. A última vez que eu vi esse discurso foi do Papa Urbano, no século XI. Então, assim, a gente precisa criar, digamos, laços com o nosso passado. Né? A gente precisa criar laços com a nossa ancestralidade para que a gente possa enxergar, digamos, falhas nesse discurso. Uma das coisas que eu vi, por exemplo, né, tem uma iniciativa agora no Brasil que está fazendo bastante sucesso, educacional, né, com muitos aspas, chamada Brasil Paralelo. A gente pega o primeiro episódio deles, né, quando eles falam da história de Portugal e da Europa e antes, né, da colonização brasileira, e o que eles simplesmente passam para as pessoas? Falam, olha, a chegada dos muçulmanos na Península Ibérica foi algo terrível, foi uma experiência horrível, foi pior do que a invasão romana, foi uma coisa desgraçada, enfim. E tentam criar na cabeça das pessoas que assistem aquilo ali, milhares de pessoas, inclusive, uma visão completamente falsa. Né? A gente não vê, por exemplo, que a gente calcula com números em árabe, a gente fala de química com termos em árabe, a gente se expressa nomes de comidas o dia inteiro com palavras em árabe, porque nós somos descendentes de muçulmanos que foram catequizados, como nossos índios foram catequizados, como os nossos negros foram catequizados. Então, nós não somos um povo que, digamos assim, sobressaiu sobre invasores. Nós somos aqueles invasores que foram, digamos, assimilados. Nós somos isso. Né? Não estou dizendo que os brasileiros são muçulmanos, não, obviamente. Isso é uma questão teológica. Mas nós brasileiros temos essa herança. E assim, nas escolas a gente precisa começar a aprender um pouco mais sobre isso. Por que você calcula 4 mais 4
e não IV mais IV? Por que você usa casas decimais? Por que você fala química, que vem do árabe alquimia? Por que você usa algarismos? Por que você fala alface e arroz? A gente nunca para se perguntar essas questões, né? Então, assim, isso cria um estranhamento. Parece haver uma tendência, Vitor, é aquela questão de sempre olhar a história do outro, né? É como se esse fizesse parte da história dos outros, não da nossa história. Não da nossa história. E é uma dificuldade quando eu falo de uma história eurocêntrica, no sentido de que os elementos que fazem parte dessa cultura, a princípio, europeia, que já é complicado a gente afirmar isso, mas essa faz parte da nossa história, né? E tem a história dos outros, né? Os muçulmanos, os indígenas, os povos, diferentes povos africanos, são sempre os outros. Então, isso na verdade, faz parte de um projeto, né? De uma narrativa. E quando você trouxe essa questão do Brasil Paralelo, eu penso que é um dos exemplos de como você fazer um material muito bem produzido, né? Porque, de fato, a gente não pode negar que esteticamente é muito bonito, mas a narrativa é completamente enviesada, que carece de fundamentação, de fontes, né? Então, e tem um interesse que é realmente muito complicado. E que é bom que você saiba isso, que professores de história, nós, professores de história, muitas vezes somos acusados até de, entre outras doutrinações, e também favorecer o discurso islâmico que eu concordo com você quando você fala que nós conhecemos pouco, né? Então, é realmente o que eu gostaria também de ouvir de você, assim, conhecendo pouco, né? O que é que nós poderíamos fazer para aprender mais? Enfim, é claro que a resposta mais objetiva é estudar mais, mas quais os caminhos ou métodos que a gente poderia utilizar para levar para a sala de aula? Primeiramente, no Brasil, hoje em dia, se você não tem uma educação, digamos, anglófona, se você não sabe falar inglês, você estudar sobre o mundo islâmico, é muito difícil. Eu falo isso como uma pessoa que, assim, tenta sempre se atualizar em pesquisas, tenta sempre se atualizar nos debates que estão havendo na academia fora do Brasil com relação ao estudo do mundo islâmico. E para você, hoje em dia, no Brasil, ter uma educação em relação ao mundo islâmico, para você aprender sobre o medievo islâmico, para você aprender sobre a contemporaneidade islâmica, como educadores, a pessoa precisa primeiro se educar em inglês, né? Que é um primeiro idioma que ela vai ter acesso àquilo ali. Ela vai ter acesso àquela chave, porque tanto na Europa como nos Estados Unidos da América, as pessoas estão produzindo materiais excelentes didaticamente sobre o mundo islâmico. Materiais incríveis, materiais assim que apresentam as coisas de uma forma magnífica. Porém, o que acontece? Isso não é traduzido para o português. E com os desincentivos à cultura no Brasil, isso vai ficando cada vez mais difícil. Então, a primeira coisa que os docentes precisam fazer é uma conexão com outras academias, uma conexão com outros centros de estudo, uma conexão com tudo isso. Porque aqui no Brasil, o que você encontra, além de ser um material em português, no caso, né, e tanto no Brasil como até em Portugal mesmo, um material, digamos assim, muito digamos, basilar, muito, digamos, inicial, né? Você não tem aprofundamento naquelas questões e você não vai encontrar, digamos, conteúdo suficiente para poder transmitir isso para as pessoas. Então, o que meu trabalho quando eu faço, né, meu conteúdo para a internet, o que eu procuro fazer? Eu procuro simplesmente aglutinar diversas coisas que eu leio, diversas coisas que eu pesquiso, num texto em português, para as pessoas terem acesso àquilo ali. Porque a grande dificuldade que os educadores vão ter no Brasil é que eles não vão encontrar isso aí. Por exemplo, muitas pessoas chegam para mim e perguntam: Vitor, eu quero estudar sobre o Império Safávida, que é, né, ali um império que governou o Irã entre o século XV, XVI, até ali quase chegando no século XVIII, né, século XVII, XVIII, que foi muito importante na formação do Irã, por exemplo. Você não tem um livro em português sobre o Império Safávida. Você não tem um livro em português sobre o Império Safávida. Se a pessoa pergunta para mim: Vitor, eu quero um bom livro para estudar sobre a história do Império Otomano, que é muito mais famoso. Você não tem um bom livro em português. Você tem livros, mas são livros assim que contam a história de uma forma muito mais lúdica do que de uma forma a ensinar ou a passar o que foi aquilo ali. Você tem um livro muito bom em inglês chamado Osman Dream, né, O Sonho de Osman, que é um calhamaço assim, que ele conta a história do Império Otomano inteira, né, que está em inglês, mas você não encontra tradução disso em português. Então, a primeira coisa que os educadores precisam fazer é, primeiro, se educar em inglês, para ter, digamos assim, uma abertura dos horizontes, para poder se conectar com esse mundo. Graças a Deus, a gente não precisa mais estudar árabe para estudar sobre o mundo islâmico, né? Mas seria muito bom se as pessoas fizessem isso, mas, óbvio, é uma impossibilidade para muitas pessoas. Mas o inglês está muito mais acessível hoje em dia.
Então, o primeiro conselho que eu vejo que seria necessário dos nossos professores hoje em dia, tanto na universidade como nas escolas, é se educar em inglês para ter acesso a esse material, para poder preparar as aulas, ou se não, acompanhar a história islâmica, né? Porque a gente está fazendo isso todo dia. E fazendo muito bem, inclusive. Vitor, eu posso compartilhar uma experiência. Enfim, né, eu fiz a graduação, o mestrado, o doutorado em História, e o processo da universidade, cada vez mais a gente vai focando, né, em uma temática. No caso da minha temática, eu sou, né, um pesquisador do Brasil colonial, relações de trabalho, enfim. Mas durante a graduação, nós temos bastante disciplinas, como Idade Média 1, Idade Média 2, História Contemporânea 1, História Contemporânea 2, mas até hoje existe uma demanda para isso, né, por conta de leis como a 10.639, que estabeleceu o ensino de história da África e da cultura dos povos africanos para o Brasil. É uma lei de 2003 que foi implementada aos poucos, mas nós não temos disciplinas, enquanto professores de história, que estudem o Oriente. Há em algumas ações, como, por exemplo, aqui em Pernambuco, da professora Cristina Dabá, de estudar a história da China. Mas, por exemplo, para estudar o mundo islâmico, né, em seus diversos aspectos, seja dos povos persas, né, dos povos árabes, enfim, a gente passa muito à margem disso. Então, penso eu que é muito complicado quando você tem uma formação o qual você não estuda e os povos muçulmanos, eles aparecem de forma muito marginal nessa história. Vez ou outra invadindo, de repente a gente está lá e pá, né, os otomanos tomam Constantinopla, né, a gente não sabe de onde é que veio, para onde, por quê, não conhece as dinâmicas, né, e quando é um processo que já estava em construção há muito tempo. Então fica muito difícil você ensinar uma história integrada, uma história que pense em outros povos e outras culturas, se você realmente não tem essa base, né? Sim, exato. E, assim, essa palavra que eu estava querendo buscar, que você citou agora, uma história integrada, não é? Porque, por exemplo, nosso país só foi descoberto porque o Império Otomano conquistou Constantinopla. É isso. Foi o que deu incentivo para os portugueses saírem ali e fazer o contorno da África para não ter que pegar a rota de especiarias ali com o Império Otomano, que não queria comercializar com eles. Então, você precisa ter essa noção de história integrada e mais além do que isso, você precisa conhecer os grandes personagens islâmicos da história do Brasil. Vamos supor, todo mundo sabe quem foi Tiradentes. Todo mundo sabe quem foi, digamos, Dom Pedro II. Mas quem que sabe quem foi Abdurrahman al-Baghdadi, que foi um imã do Império Otomano, que escreveu um arihla que nem a arihla de Ibn Battuta, não é? Aquela arihla do século XIV de Ibn Battuta, que foi um viajante marroquino, que foi do Marrocos à China, mas o imã Abdurrahman al-Baghdadi escreveu um arihla sobre o Brasil. Ele veio do Império Otomano para o Brasil, passou por todas as capitais, né, famosas, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, e escreveu sobre o Brasil do século XIX na perspectiva de um muçulmano. E conheceu as comunidades muçulmanas do Brasil que existiam na época, os escravos muçulmanos de origem africana, de onde que vinham, como praticavam o Islã aqui, etc. E ele foi um personagem muito grande porque ele foi a conexão que houve entre dois mundos que estavam separados há muito tempo. Então ele sai ali da costa do Levante, vem para o Brasil, e ele escreve assim uma narrativa incrível sobre isso. Mas quantas pessoas, até na própria academia, conhecem quem foi Abdurrahman al-Baghdadi? Quase ninguém. É basicamente assim, você não vai encontrar sobre isso. Você tem a tradução hoje em dia, né, do manual da Rihla, né, do livro de viagens dele sobre o Brasil, né, que é muito interessante, muito bonito, né? É uma coisa assim, é como se fosse um filme mesmo, você está lendo o livro dele, mas você não tem pessoas que conheçam isso aí. E, poxa, ele escreve sobre a Ponte de Ferro no Recife, como ele visitou, o que ele viu, o centro do Recife, o que ele achou e tal. O cara veio do Império Otomano lá, de turbante, estava andando pelo centro do Recife. A gente não imagina a capital do nosso estado tendo essa conexão histórica. Né? A gente não imagina. As pessoas, todo mundo, assim, a maioria das pessoas sabe. Charles Darwin escreveu sobre o Recife, escreveu sobre quando ele fez aquela viagem aqui, mas foi uma coisa, digamos assim, ele fez uma parada aqui. Né? Mas você tem um personagem do Império Otomano que fez uma viagem e que anotou muita coisa sobre as capitais brasileiras e, enfim, deixou um relato incrível. Então é basicamente isso. As pessoas precisam ter essa noção de história integrada, de começar a resgatar grandes personagens, né, desse legado, desse passado aqui no Brasil. Recentemente, um amigo meu, que é o professor Kairos, ele trabalhou num projeto que foi a reconstrução do diário de um escravo muçulmano, que esteve em Olinda também, que é o Gardo Baquaqua, que ele teve em Pernambuco, né, e no Rio de Janeiro, em Salvador, etc., aí no século XIX.
E uma das coisas que ele, quando ele foi fazer a pesquisa de campo dele, ele foi para a Biblioteca Nacional, né, ali no Rio de Janeiro. E ele encontrou uma seção inteira de manuscritos árabes antiquíssimos lá dentro. Mas assim, estava tudo relegado ao esquecimento. Não tava tendo nenhuma pesquisa sobre aquilo. Ele achou o Alcorão completo, ele achou diversos, digamos, manuscritos compilados à mão, e ninguém sabe que parte da história no Brasil aquilo ali esconde. Né? Digamos, nós estamos tão seguros da nossa história, tão seguros do nosso passado, que a gente nem se questiona se a história do nosso país tem algo diferente a nos apresentar. A gente falou do Império Mali, por exemplo, né? Tem uma figura muito importante da história do Império Mali, que foi o Mansa Musa, né? Que ele fez a grande viagem, né, a Meca, na qual ele distribuiu ouro pelo caminho e causou inflação do ouro. É muito famoso isso, mas mais famoso do que ele é o antecessor e irmão dele, o Mansa Bubakr, que é, né, especulado que tenha feito a primeira viagem aqui para a América do Sul. Né? Você tem um relato escrito por ele, e sim, de testemunhas que falam que ele fez a primeira viagem para a América do Sul. Ele partiu ali do Mali, cruzou o Atlântico e chegou aqui. É uma especulação, porque é baseado, digamos, não é, digamos, em fontes de primeira mão, né? Tem, digamos assim, algumas divergências das fontes primárias, mas o que a gente ainda não descobriu disso aí? Por que a nossa academia ainda não pesquisou sobre isso aí? Porque eu vejo que não é nem uma questão de preconceito, mas eu vejo que é uma falta de sentimento de conexão com aquele mundo. De entender que a gente fez parte, não só do Império Português, mas a gente poderia, especulativamente falando, ter feito parte de um grande Império Africano, que tentou, digamos, sua primeira travessia ultramarina. Todo mundo hoje em dia, uma coisa que eu vejo, o pessoal faz seriados, muitos seriados, hoje Netflix e tal, e assim, você tem uns 50 seriados sobre Viking, já virou um assunto até saturado. Né? Não porque os vikings chegaram na Groenlândia, não porque os vikings fizeram uma tentativa de colonização do Canadá, não porque os vikings tentaram chegar nas Américas primeiro, viking. Mas, poxa, o Império Mali era um império que construiu universidades. Era um império que construiu, digamos assim, coisas imensas, que fez uma constituição que garantia direitos trabalhistas para pessoas escravizadas. Era uma coisa, assim, incrível, né? Ali no século XII, no século XIII, o que é que o Império Mali alcançou? Mas a gente não se vê, digamos que nosso país pode ter feito parte dessa construção, e não só com pessoas escravizadas, né, que vieram ali daquela região posteriormente, mas que no mundo medieval, quem sabe a gente não esteve conectado com isso aí. A pessoa fala, tem referências? Tem referências, mas por que não uma pesquisa em cima disso? Uma pesquisa mais aprofundada? E eu falo, uma pesquisa até arqueológica, porque a gente não sente, a academia brasileira, ela não sente essa conexão. Né? Ela não sente, digamos, isso na veia. Vitor, né, como alguém que transitou, né, na academia durante um certo tempo, eu penso que os estudos que, de fato, que acabam sendo realizados, né, que poderiam contribuir mais, ficam muito restritos. Ainda é um problema também da academia, né? Ou seja, há poucos estudos e os que existem muitas vezes ficam restritos e não chegam nessa educação escolar. Penso que é um dos grandes entraves para nós em relação a todas as temáticas. E nesse caso, é ainda mais complicado, porque além do número muito limitado de estudos, do acesso a material, você falou sobre esse mercado editorial, né, porque também não há um interesse de traduzir muitas dessas obras interessantes, que não chegam aos professores e professoras, e aí a gente tem toda uma dificuldade no ensino, né? Então, por fim, você falou também sobre essa questão dessa produção cultural, né? Então, se possível, também nos indica aí alguns documentários, aliás, seriados e documentários que podem nos ajudar também a pensar o tema, a propor para os estudantes, a fazer, né, atividades, enfim. Enfim, olha, sobre a história do mundo islâmico medieval, tem alguns filmes que eu gostaria de indicar. Né? Primeiramente, óbvio, o do Ridley Scott, né, o Cruzadas, que é muito bom. Tem também O Príncipe do Deserto, com Antônio Bandeiras, que é um filme muito bom também. Outro com Antônio Bandeiras é o 13º Guerreiro, que ele faz uma reconstrução fantasiosa, óbvio, mas com diversos elementos de verdade, da viagem de Ibn Fadlan ao rio Volga, né, que é onde ele encontra os vikings, etc. E você tem também na Netflix, hoje em dia, você tem o Grande Guerreiro Otomano, que conta a história de Ertuğrul, né, que foi o pai do fundador do Império Otomano. Então é um seriado que ele conta a história ali da Anatólia medieval. E para livros,
Um livro que eu gostaria muito de recomendar, óbvio, tem seus erros, digamos assim, não é uma literatura completa e definitiva, mas é muito bom para a gente entender o mundo que a gente vive, né? E esse legado é o Islã e a formação da Europa, né? Muito bom esse livro aqui, está em português. Tem uma série de bibliografias que eu gostaria de indicar também sobre a história do Islã no Brasil. É a Rebelião Escrava no Brasil, do professor João José dos Reis, que trata sobre o levante dos malês e sobre os escravos muçulmanos no Brasil. Tem o Deleite do Viajante, com tudo que é maravilhoso, que é esse diário do Abdurrahman Baghdadi, que é esse viajante otomano, né, que teve aqui no Brasil, que está traduzido para o português, quem puder, com a tradução do professor Paulo Fará, quem puder adquirir, seria muito bom, muito interessante para estudar sobre a história do Islã no Brasil. Também a biografia do profeta Muhammad, de Martin Lings, né, que assim, é fundamental para você compreender o Islã, para você compreender a história islâmica, que você conheça, digamos assim, o fundador histórico da religião, né, que é o profeta Muhammad. Então, assim, tem uma biografia muito boa dele, escrita em português, traduzida, né, pelo Martin Lings. Também o livro da Karen Armstrong, que é uma pesquisadora das religiões, né, da Inglaterra, muito famosa, que ela escreveu um livro chamado Maomé, tradução, né, de Muhammad. Quem quiser procurar em português também está aí. E também O Ornamento do Mundo, né, da professora Maria Rosa Menocal, que ela escreveu sobre a história da Península Ibérica, sobre os muçulmanos, né? E para quem souber ler inglês e quiser estudar sobre a história, digamos assim, dos primeiros muçulmanos na América colonial, na América espanhola e portuguesa, tem um livro chamado Forbidden Passages, que é muito interessante. Que ele trata, por exemplo, da tentativa de fundação das primeiras comunidades muçulmanas no Peru, que muitas pessoas nunca estudaram, mas é bem interessante. Tem um seriado que inclusive eu conheci através do História Islâmica, né? Que é o Siri, né? O Campeador. Né, sim, é bem muito interessante. bom, muito bom. Pronto, me lembrou agora. É bem interessante. E a Ascensão do Império Otomano, né? Que é outra série. Então, um dos principais streaming aí que o pessoal pode procurar, né? Também tem um livro que eu acho também muito interessante. Se você lembrou do João Zé Reis, junto com o professor Marco Carvalho e Flávio Gomes, que é o Alufarro Fino. Fala sobre Rufino, né? Um sujeito que ele era uma das lideranças de uma comunidade muçulmana aqui em Recife, um sujeito alforriado, né? E que trabalhava no navio negreiro. Então é uma história sensacional, né? Então, quem puder também procurar, vale muito a pena. Então, muito obrigado pelas indicações, né? E seguindo o História Islâmica, vocês vão ter sempre dicas bem interessantes.